Boa noite, irmãos. Eu confesso que por mim nós já poderíamos encerrar e ir embora, por a comunhão que nós tivemos aqui juntos. Já valeu a noite. Maravilhoso isso, irmãos. Graças a Deus. Igreja precisa viver isso. Antes de nós lermos a Bíblia, eu quero falar para principalmente os mais novos aqui. Os mais velhos já sabem. Aí fora, a igreja é o templo. E aqui é você e eu. Tá bom? Aqui a igreja somos nós. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Na Ásia, existiam 7 igrejas. É na Ásia, né? Eu me lembro de mais nenhum registro fora disso como igreja na Bíblia. Se tem, alguém pode me falar. Tem. Mas eu só lembro dessas 7 igrejas. E elas não tinham nenhum apelido. Essas 7 igrejas eram igrejas da localidade. Como aqui nós reunimos como igreja em Jaru, eles reuniam como igreja em tal local. Podem olhar lá no final da Bíblia, vocês vão achar em Apocalipse, lá no finalzinho. Apocalipse capítulo 2, não precisem abrir não, eu só estou citando. Ali está registrada a primeira, segunda, terceira e assim sucessivamente. A primeira igreja é de Éfeso, cidade, uma vila, cidade que nem Jaru, Éfeso. A segunda, Esmirna, o nome dela é Esmirna, igreja de Esmirna. Terceira, Pérgamo. A quarta, Tiatira. E a quinta, Sardes. A sexta, Filadélfia. A sétima, Laodiceia. E lá, que nem eu já falei, não tinha igreja com apelido. Eu sinto, assim, muita alegria, muita paz em participar desse corpo chamado igreja. O assunto hoje não é esse, eu só estou falando um pouco sobre isso para depois nós estudarmos a Bíblia. A igreja ela é local. A igreja só existe a igreja na cidade, uma igreja. Pode ter 2, porém com o mesmo sentido. Não pode ser diferente, duplo sentido, não pode. Nós aprendemos muito na Bíblia sobre uma só fé, um só batismo, uma só. Um só corpo, nada de 2 ou 3, não. 2, só existe o reino das trevas e da luz. Aí tem 2. Mas igreja é um só corpo. E aqui nós temos uma partículazinha da igreja, uma poeirinha, aquela poeirinha bem fininha, aqui, hoje. Porque a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, ela é enorme, ela é grande. Por falar nisso, vocês adivinhar o que eu estou vendo agora, vocês ganham um prêmio. Os mais velhos, os mais novos acho que ainda não sabem. Estou vendo uma coisa muito linda daqui. Eu dou um prêmio bem alto, um pirulito. Por que vocês riram? Não vale não, é? O
que eu estou vendo daqui agora? Ninguém quer arriscar? Hã? A igreja, a noiva do Cordeiro, parte da noiva do Cordeiro. Irmão, se você vir daqui olhar assim, você não vê ninguém feio, e não tem mesmo, claro. É tudo um nível só. Igreja, corpo de Cristo. Até nós, né, Vanderlei, que somos meio feião, fica bonito no meio da igreja. Vanderlei está sério, acho que nem escutou. Eu fico, assim, gratificado por ter aprendido isso. E isso aí a gente aprendeu com o irmão Adonias. Se não fosse ele, nós não saberíamos o que é igreja. Eu acho que não. Porque é muito difícil, se alguém não abrir o nosso olho, é muito difícil nós ver isso. Quando eu disse que não tinha apelido, aqui fora está tudo cheio de apelido. É Batista, é Assembleia, e tem um monte por aí afora. Tudo com apelido. Igreja fulana de tal. E isso aqui não existe. Não existe aqui. Aqui existe a igreja. Aquela noiva que Jesus um dia vai vir buscar. Essa está aqui na Bíblia. E nós precisamos nos preparar para no dia que Ele vir, estar preparado para esse dia, para essa grande hora. Temos que estar preparados para esse dia. Até porque nós não sabemos se nós vamos no dia que Jesus vem ou se vamos antes, quando Ele vem buscar nós antes. Que Ele vem antes também. Ele vem buscar um do meio, vem buscar outro. É assim. Então, precisamos estar sempre preparados. Amém? Existem muitas igrejas, porém, não sabem muito a respeito do corpo de Cristo. Religiões. Você já pensou, o irmão Adonias contou uma vez uma história de um irmão que falou assim, que se Jesus mandasse uma carta e fosse entregue na rodoviária, chegasse no ônibus da Cascavel e fosse entregue lá na rodoviária e falasse assim, entregue essa carta para a igreja do Senhor Jesus. Aí ele conta, imagina que confusão que se ia dar aqui dentro do Jaru, que é desse tamanho. Tantas religiões que tem. Cada um ia querer ser dono da carta. E, no entanto, ele falou que era para entregar para a igreja. E aí, como é que fica? Quem que é a igreja? Falar em carta, cada igreja dessas 7 igrejas que eu citei aqui, foi levado uma carta para cada anjo da igreja. Foi visitado. Cada anjo de cada igreja recebeu uma carta, uma notificação, poderíamos falar assim. E me parece que ninguém ficou impune. Todo mundo estava em falta de alguma coisa. Precisamos rever nossos conceitos sobre igreja e cuidar sempre. Isso é muito bom. Amém? Talvez os irmãos novos ali não sabiam disso, né? Eu não sei, de repente sabe, de repente não. Por isso que eu estou falando alguma coisa sobre isso, tá bom? Igreja é você e eu, somos nós, a igreja.
Nós formamos o corpo de Cristo. Amém? Vamos abrir então nossas Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 7 fala sobre a bondade de Deus. Capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhes dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhes dará uma serpente, ou uma cobra, que é a mesma coisa. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amados irmãos, nós vemos aqui, vamos voltar lá para o verso 7, que diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus podia dar tudo o que ele quisesse para cada um de nós, sem ninguém pedir nada. Mas ele quer que o homem faça alguma coisa. Ele não quer que o cara chegue aqui e fale assim: eu quero um emprego. E aí fica aqui em casa esperando o emprego. Ou um carro, ou uma data, ou uma casa, ou qualquer outra coisa. Até a palavra de Deus. Se você não buscar, você vai ficar sempre pequenininho na fé. Está tudo registrado aqui o que nós precisamos. Então nós precisamos descruzar os braços e bater. Bater. Aqui está dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Temos que pedir, buscar e bater. Vocês já viram um pintinho nascer sem bicar ali na casca do ovo? O bichinho sofre para sair. Ele bate até que arruma um lugarzinho e dali para frente ele já consegue se livrar daquela prisão que ele está. Porque ele começou a bater. Se ele não começar a bater, ele morre dentro do ovo. Morre porque eu já vi. Eu falo de coisas que eu já vi. E eu acho que muita gente aqui já viu isso. Então, o que a palavra de Deus nos recomenda? Pedir, bater, buscar, é coisa nossa. O Senhor só libera. Só que tem mais uma coisa: às vezes não recebemos quando pedimos, não. Eu tinha uma colega minha de trabalho que de manhã pediu algo para Deus e à tarde ela queria receber aquilo. Ficou braba, blasfemou contra Deus.
Foi horrível a situação da mulher. Não é assim que funciona. Deus vai, se você pedir, Ele vai analisar se você sabe administrar aquilo naquele tempo. Que nem eu já dei um testemunho aqui, eu e o Josimar, se nós tivéssemos conseguido uma moto quando nós queríamos, nós talvez não estaríamos vivos. Nós não sabíamos, nós não podíamos ter moto naquela época. Era para nossa diversão, era nosso lema era correr. Moto não foi feito para isso. Claro que foi também, mas existe um padrão, principalmente para um servo de Deus. Tudo na vida de um servo de Deus tem que ser equilibrado, senão não funciona. Às vezes Deus dá e até toma depois. Não é de costume, mas pode acontecer. Geralmente Ele só dá quando Ele vê que o servo dele sabe usar. Então nós precisamos nos mover, nós precisamos bater, precisamos buscar o Senhor. Nada vem, e o verso, o verso 8 diz assim: e o que busca encontre, e aos que batem se abre. Beleza, já passamos por aí. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe darás uma pedra? Você já fez isso com seu filho? Não, acredito que não, ninguém faz isso. Nós às vezes somos falhos em muitas coisas, mas isso nós não fazemos. Não tratamos mal nossos filhos. Não estou dizendo que não pode corrigir, isso aí a Bíblia manda fazer. A Bíblia manda corrigir o filho, mas tratar mal da coisa que ele não pode. Irmão Adonias, eu sempre lembro do irmão Adonias, porque eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi com ele. Por isso que vocês me perdoem, eu vou ter que citar ele sempre. Ele falava que nós não pode dar banho no bebê que sujou e jogar ele com água e tudo. Tira o bebê e joga a água suja. Então, assim é o Senhor conosco. Ninguém dá uma pedra se o filho pedir pão. Ninguém faz isso. E pedindo-lhe peixe, darás uma serpente. Ninguém faz isso com o filho. Vai fazer o melhor para ele. Sempre o melhor. Se vós, pois, verso 11, se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. O que nós precisamos? Crer na palavra. Nós precisamos crer na palavra. Ela não foi escrita à toa. Nós precisamos crer nela. Se nós crermos, nós vamos receber. Se nós não crermos, jamais vamos receber nada. E ele está falando aqui no verso 11. No verso 11, que é bens. Quando fala bens, se trata de tudo. Que nem eu falei, casa, carro, moto, bicicleta, tudo, engloba tudo. Nossa vida espiritual, nossa bondade, nossa maldade, inclui tudo aí.
Aí o verso 12 diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-los primeiro. Amados, esse verso é um verso, Deus cobra de nós, Ele sabe cobrar, Ele sabe cobrar. Ele usa, Ele dá a rede, dá um anzol e dá a isca. Tudo que você quer que o homem lhe faça, fazei-lo também, ou primeiro. O que você quer que o homem faça a você, bem ou mal? Pode responder. Bem. Ninguém quer ser maltratado. Então não podemos tratar ninguém mal. Porque ele está dizendo que tudo que você quer que te faça, faça a você também. O amor de Jesus Cristo, ele é inesgotável, ele é grande, ele é tamanho. Ele é o rei, leão da tribo de Judá. Cristo, Filho do Deus vivo. Aquele que morreu e ressuscitou no terceiro dia para salvar eu e você. Formando assim o corpo, formando assim a igreja, formando assim a sua noiva, que um dia ele vem para buscar. Vamos ver aqui Lucas 19, está bem pertinho. Não é que eu achei? Lucas 19, a partir do verso 1, aí conta-nos a história de Zaqueu. Diz que as igrejas falam muito sobre Zaqueu. Novamente vou lembrar do irmão Adonias. Ele dizia que a árvore chegava a estar liso, de tanto Zaqueu subir e descer. Mas é só brincadeira, irmãos. Tanto que os pregadores usam a mensagem de Zaqueu. Mas eu descobri que tem algo muito bom nessa mensagem. Mas lindo demais da conta. Eu mais ou menos não me interessava muito mais ler por causa de muito conhecido, né? Mas aí eu vendo aqui algo muito bom que Zaqueu fez. Ele era um homem rico, disse que era rico, cobrador de impostos, rico. Mas pequenininho, acho que ele era anã, acho que o anã veio da descendência de Zaqueu. Aí ele, o que ele fez? Eu acho que o povo judiava dele, na multidão, acho que empurrava ele para um canto, jogava ele para outro canto e falava, você aqui não. Mas ele queria ver Jesus. O que ele fez? Ele saiu do meio da turma e partiu e subiu lá no tronco da árvore. Diz que é uma figueira brava. Ele até sapeca a pele, a figueira brava. O leite dela. Subiu lá para ver Jesus, e Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe de tudo. Antes que nós fala, ele já sabe o que nós vamos falar. O que Jesus fez? Parou e falou, desce, Zaqueu. Pode descer. Hoje entrou salvação nesta casa. Então,
que Zaqueu fez? Ele se esforçou, ele buscou, ele correu, ele queria ver Jesus. É o nosso caso. Nós temos que nos esforçar. Faz parte do bater, do abrir. Hoje veio a salvação a esta casa. E Jesus ainda foi censurado por causa disso. Achavam que ele não podia parar para um homem que nem Zaqueu. Mas Jesus falou assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem que estava perdido? Zaqueu. Ele precisava de Jesus. Assim como nós um dia encontramos com Jesus, assim foi com ele. Assim é com quem busca Jesus. Assim é com quem bate. Assim é com quem batei e abrir-se-vos-á. Como é que é o outro texto? Quem se lembra ainda? Eu já mudei de lugar. Pedi. Tem que ter esforço. Não podemos ficar de braços cruzados para nada nesta terra. Para emprego, para saúde. Falando em saúde, eu tenho uma receita que eu preciso passar. O tempo ainda está cedo, eu vou passar. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu fui fazer um check-up. Eu gosto de fazer check-up quando eu sinto alguma coisa. Tem gente que já gosta de correr todo dia no médico. Eu conheci uma irmã, há poucos dias eu vi ela em Jaru. Ela encontrava nós e falava assim: como é que você está, minha irmã? Nossa, eu estou toda podre por dentro. Já pensou a pessoa podre por dentro? Não estaria mais viva? Aí esses dias eu vi essa irmã, falei, ela mentiu, ela não estava não, porque senão tem uns 30 e poucos anos, era para estar morta, né? Estou toda podre por dentro. Misericórdia. Não saía do hospital do governo, todo dia estava lá, ela era a nossa freguesa número 1. Aí, quando foi daí a pouco, ela desapareceu. Eu falei, deve ter morrido ou mudado. Está viva até hoje. Esses dias eu vi ela. Parece que até sarou. Eu estou contando isso, irmãos, porque eu comecei a sentir pressão alta e estava começando sintoma de diabetes. Aí eu falei, eu vou ter que ir lá fazer um. Tem 7 anos. Depois disso eu nunca mais voltei no médico. Porque a gente não precisa estar voltando em médico se não sente nada. Tem que voltar quando está doente. Uai. Muito bem. Aí a doutora me falou, doutora Laser, só você vai ter que tomar remédio para pressão alta e para diabetes. Você é pré-candidato a diabetes, já está precisando tomar remédio. Falei, doutora, me dá uma chance aí, nós se conhece, trabalha junto, me dá uma chance nos 30 dias. Aí ela olhou assim, olha, eu vou te dar essa chance, só que estou com a mão aqui coçando de vontade de passar o remédio. Ela quase falou para mim, você vai voltar. Aí eu falei, deixa comigo. Eu quero que isso sirva, gente, sirva de exemplo. Não sei para quem, mas que sirva para alguém.
Ouçam com atenção. Primeira coisa que eu na minha mente, que a minha saúde está daqui, aqui, ó. O povo fala que o peixe morre pela boca, nada, nós que morre pela boca. Primeira coisa que eu cortei foi o açúcar, de tudo, zerei. Às vezes eu tomo aqui um golinho de chá, um golinho eu sei que eu posso tomar, porque eu não tomo em casa, e nem em lugar nenhum. Resultado bom, por isso que eu estou contando. Se não fosse resultado bom, eu não contaria. Diabetes normalizou e pressão alta, 12/6, 70 anos. Tá? Graças a Deus, eu estou falando como testemunha, não estou me exibindo com isso não. Eu estou dizendo que nós precisamos ter cuidado. Eu podia estar tomando remédio. Se eu tivesse feito, doutor, estou morto, passa rápido. Estava tomando remédio. Não sei se é porque eu trabalhei muitos anos na saúde, que eu soube me cuidar. Não estou dizendo que amanhã ou depois não vou tomar. Estou dizendo isso não. Posso tomar. Mas graças a Deus, por enquanto, não estou tomando e precisando. Por causa que eu estou me cuidando. Nós se ferramos com alguns tipos de alimento que nós comemos. Nós estamos em Lucas, já lemos, né? Lucas, já foi lido? Já. João 10. Eu já vou parar também, irmãos, não vou mais demorar não. Em João 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. É Jesus dizendo para nós que Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a entrada. Quem entrar por Ele achará pastagem. O que é pastagem? Alimento. Tanto aqui, como na veste, como em qualquer coisa que você for precisar. Está aqui. Eu sou a porta. Agora Mateus 8, verso 5. Mateus 8, verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Amados, esse centurião era um capitão. Ele cuidava de uma tropa de elite muito grande. E aí,
Um dos criados dele lá, ele parece que tinha 100 homens para comandar, e aí um teve esse problema. E aí ele soube desse Jesus que ia passar. Aí ele foi ter com Jesus, falou, eu preciso dele. E Jesus prontamente falou para ele, eu vou lá, eu vou curar teu servo. Eu acho que Jesus, não tenho certeza, Jesus já tinha visto tudo, quem era ele, quem que ia ser curado, quem que era a tropa, já conhecia tudo. Mas aí ele falou assim, não, Senhor, eu não sou digno, ele se achava tão pecador, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado ou dentro da minha casa, não sou digno disso. Eu respondendo disse, Senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados à minha ordem, e digo a este que vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus disse. Quando ele contou isso tudo para Jesus, Jesus ficou maravilhado. Ele falou assim, nunca vi tamanha fé, nem em Israel, me parece. Nunca vi tanta fé nem em Israel. Olha, comparar Israel com um homem sem Deus. Olha o tamanho de ganho que esse homem conseguiu com Jesus. Só porque falou dessa forma. Senhor, não gostaria que você fosse na minha casa, não sou digno disso. Sou muito pequeno, sou muito pecador. Em outras palavras, ele quis dizer isso, não o que ele falou. Aí Jesus falou, disse, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, agora ele está falando com nós, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, isso aí é muito sério. Que ele disse, nunca achei tanta fé. No meio dos meus poderá ter gente que serão jogados em trevas, né, exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Vamos cuidar para não aconteça isso conosco? Parece que eu vejo acontecendo quando eu leio uma história dessa. Parece que eu estou vivendo essas coisas. Seria muito triste se isso acontecesse com alguém cristão. Eu dou muita graças a Deus por esta igreja, que aqui nós não temos, graças a Deus, não temos problema. Louvado seja o Senhor. É sinal de que cada um, pelo tempo que passou aqui, aprendeu alguma coisa. Problema que eu falo é picuinhas, coisinhas que atrapalham a vida. Entendeu? E eu quero dar um conselho para você que está me ouvindo. Se alguém um dia vem falar de um irmão dessa igreja para você, repreende lá a hora. Repreende. Porque está falando da noiva de Cristo. Não está falando
desse povo. Só desse povo. Repreende-o. Nós temos que aprender isso aí. Um dia eu cheguei por irmão Adonias, falei, irmão Adonias, eu sei de uma história de um homem da igreja que é muito grave. Mas eu era pequenininho na fé, eu estava gatinhando. Ele falou assim, eu contei a história para ele, ele falou assim, vai lá, marca uma visita e conta para ele. Para mim um pinga é uma letra. Falei, tá, já sei, eu que tenho que ir lá no irmão. Se eu ouvia a história, eu sabia da história, quem tinha que ir era eu mesmo, alertar o irmão. E o homem era um médico, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para chegar num homem formado e corrigir o homem? Mas pensa num trem que foi bacana, irmãos. Foi de Deus, foi de Deus. Eu fui lá, falei, fui orientado pelo irmão como é que eu tinha que fazer. Não sabia ainda agir, né, dessa forma. Aí eu fui lá e deu tudo certinho. Precisamos usar essa maneira, essa tática. Não aceitar reclamação. Na igreja não pode ter isso. Se alguém reclamar de alguém, de preferência falar, espera aí, vamos chamar então o irmão, vamos consertar isso aqui logo. Que pode ter essas coisas na igreja, pode acontecer. Não estou dizendo que não acontece. Vamos então chamar o irmão e vamos acertar isso aqui, porque você não pode ficar assim, meu irmão. Vai melhorar mais ainda a comunhão da igreja. Amém? Então, esse centurião, que era um capitão, tinha essa tamanha dessa fé. Senhor, eu tenho um batalhão de homens. Eu digo a um, vai, ele vai. Eu digo a outro, vem, ele vem. E se o Senhor disser uma palavra só, meu criado vai sarar. Puxa vida, maravilha. E ele sarou. O cabra sarou. Hã? O 13. O 12 mais um? Vamos ler. Cadê o... Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste te seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Antes do capitão chegar lá, o cabra já estava bom, né, nesse caso. Maravilhoso isso. Isso tudo é da vida, não tem problema não. Veja o tamanho da fé desse homem. E por que nós não podemos crer de sarar com um probleminha que às vezes nos acontece? Nós temos que crer que Jesus cura. Né, Vanderlei? Se pedir, ele faz. Jesus faz. Pedir, bater e buscar. Ele faz, ele resolve. Tem que ter fé para isso. Crendo receberás. Tudo que pedires com fé, crendo receberás. Então, para encerrar, vamos dizer o Filipenses 4,13, não precisa nem abrir, diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso.
Se tudo posso, é porque tudo posso. Amém? Está encerrado em nome de Jesus.